Você está escolhendo, né, não pagar, não fazer esse investimento ou não. Porque se esse custo existe para o escritório e as pessoas começam a trabalhar de casa, não quer dizer que esse custo sumiu, mas aí ele está agora embutido. Se fosse colocar na balança, eu digo que é muito mais positivo que negativo. Olá, tá começando mais um episódio do Officeless Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana tô aqui com essa galera do Officeless, trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje vamos falar sobre o home office, ou em bom português, trabalhar de casa. Afinal, ter uma empresa e trabalhar de casa é uma opção ou é falta de dinheiro mesmo para ter um espaço comercial? Hoje estou aqui com o Rafael Torales, Renato Carvalho e o Matheus Salles, todos aí adeptos do home office, assim como eu, para falar um pouco sobre isso. E aí, gente, por que é tão bom trabalhar de casa? Cara, é engraçado porque é meio que de momentos, né? Eu realmente estou numa fase que eu estou gostando muito de trabalhar de casa. Claro que acho que às vezes quando tem mais conforto, tu consegue criar um espaço realmente isolado para você, fazer um escritóriozinho separado de outros ambientes, você ganha esse conforto, essa qualidade para trabalhar em casa sem muitas interrupções, mas nem sempre foi assim. Então eu já tive épocas que eu queria, na verdade, fugir, assim, e aí por mais que eu tivesse a liberdade de trabalhar ali de qualquer lugar, eu pudesse trabalhar de casa, às vezes eu preferia muito mais ir para o escritório, que era bem pertinho ali, de onde eu morava na época. Eu falava, pega uma bike aqui, em 5 minutos estou lá, e eu tinha mais tranquilidade do que às vezes tá em casa. Então tem momentos assim, eu acho que também isso vem porque bem no comecinho, quando eu comecei a trabalhar remoto, eu trabalhei quase 4 anos seguidos de casa. Então, acho que... E era uma época que eu não estava tão preparado assim para isso, não tinha tantas as artimanhas. Então, chegou uma hora que eu falei, caramba, acho que estou ficando louco, preciso sair um pouco de casa. E aí eu tentei achar outros lugares, mas agora eu já volto para trabalhar de casa com outra visão, com outro jeito assim de controlar o meu dia. Então, agora tem funcionado super bem. Cara, eu também vejo que é de momento, assim, e essa parada que tu falou, Rafael, de conseguir separar um ambiente, ela é muito importante. Quando você começa a criar o seu cantinho ali para trabalhar dentro de casa, você começa a ficar mais empolgado. No meu caso mesmo, assim, eu consegui um cantinho agora, né, eu mudei de apartamento e eu tô aos poucos arrumando esse cantinho. E vai te dando uma empolgação assim, você te ajuda a criar um ritual, te ajuda a ter um canto para você se concentrar, separar de outras coisas da casa, né, das rotinas. Tem outras pessoas, né, eu moro com a minha cachorrinha Nina e a Paty, minha esposa, então quando eu tô aqui nesse cantinho, elas sabem que normalmente eu tô trabalhando, tô focado, então é interessante. Aqui em casa eu fiz alguns combinados também sou muito adepto do home office, e isso funciona muito bem, assim, você combinando com as pessoas que moram na sua casa. Eu tenho uma, por exemplo, que se a porta estiver fechada, significa que eu estou em reunião, então automaticamente as pessoas não vão fazer barulho, coisas do tipo, vão evitar algumas coisas. Isso funciona muito bem. Então tudo isso precisou ser acertado antes com o diálogo, né? E aí eu vejo que o home office, principalmente quando você consegue encaixar uma rotina certinha, isso vai te ajudar em muitos aspectos, até questões que fogem um pouco do trabalho, alimentação, várias coisas. Quando você consegue encaixar sua rotina de treino, sua própria rotina de trabalho, comigo acontece muito parecido com o Renato. O momento que eu estou sentado aqui, o momento que eu estou aqui, eu sei que é o momento que eu estou produzindo, a minha cabeça ela já entra nesse modo de trabalho, então isso ajuda muito. E aí, nessas coisas que vão além o aspecto trabalho, né, tem o fator trânsito, por exemplo, que a gente não precisa pegar para chegar ao trabalho. Com isso, o fator estresse, toda essa carga antes de você chegar no trabalho e também na volta. Então, a gente não tem isso. Obviamente, não tendo isso, isso impacta diretamente nos custos, nos gastos que você vai ter mensalmente. E, na verdade, o que você pode fazer é ressignificar um pouco desses gastos, né? E aí pegar no lugar que você trabalha, na sua casa, ou nesse cantinho da sua casa, e você investir em alguns confortos. Porque aí sim vale a pena você ter uma boa cadeira, você ter uma mesa na altura certinha. Eu, por exemplo, gosto muito de ouvir música. Então, nos momentos que eu estou focado em tarefa,
eu não gosto sempre de estar com fone de ouvido, então eu gosto de ter uma boa caixa de som por gostar de ouvir música, então eu tenho isso aqui também na minha mesa. Então você ressignifica um pouco esses custos e deixa o ambiente que você trabalha cada vez melhor, cada vez mais confortável. E aí, assim, você vai se sentir cada vez melhor no seu lugar. Então isso funciona muito bem. Como é que é pra você aí, Contaif? Cara, pra mim foi também fases, assim, eu comecei essa história de trabalhar em casa, trabalhando com produção de música, assim, né, de algo. Antes de ter um home office, eu tive um home studio, onde eu tava, na época, eu trabalhava, né, com som, e aí eu montei um estúdio em casa pra gravar e tal, então eu realmente montei um espaço, era no meu quarto, né, eu morava com a minha mãe ainda na época, na casa da minha mãe, tinha um quarto lá. E aí, cara, eu investi em vários equipamentos e tal, eu montei lá toda a estrutura e, cara, eu ficava, tipo, de 8 da manhã até meia-noite lá, fritando no computador facilmente, assim. E ali eu comecei a desenvolver essa questão de você não sair de casa para trabalhar, né? Já comecei a resolver tudo em casa, ficava lá o dia inteiro. Depois, quando eu comecei a trabalhar como freelancer, né, como designer, esse espaço já se tornou o meu escritório naturalmente e para mim não houve adaptação, eu já estava adaptado a essa rotina, né, de acordar e tal e começar a trabalhar de casa mesmo e ficar lá o dia inteiro. Então foi muito natural, eu fiquei vários anos trabalhando de casa e sempre tive esse escritório no meu quarto. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu também montei um espaço bem legal, assim, reservado, e tinha até era uma casa e tinha até uma entrada independente, assim, da casa, que entrava nesse local que era o meu escritório. Então, cara, ali era tipo o templo ali, né? Eu não saía de lá pra nada, assim, era uma casa um pouco afastada, até perto de onde o Rafael mora hoje em dia, lá no Lago Sul, em Brasília. E eu não saía de casa pra nada, assim, né? Tipo, pra me tirar de casa tinha que ser uma coisa muito atrativa assim mesmo, porque eu me acostumei a ter esse conforto e tudo, mas depois de vários anos aí, sei lá, uns 8 anos, 7 anos direto nessa, eu comecei a sentir essa solidão e tal, querendo ir para outros lugares e tudo. Foi quando eu comecei também a trabalhar no Startae, né, e por coincidência o escritório era muito perto da minha casa, falei isso já também em outro episódio, e aí fiquei frequentando bastante o escritório, usando pouco o home office, né? E agora voltei para essa fase, mudando de cidade aí, né, no início do ano, eu voltei para essa fase de trabalhar muito de casa, montei o espaço, mas também já estou nesse processo aí de procurar alguns refúgios fora também, porque é questão do equilíbrio, né? Mas a gente, assim, o episódio aqui a gente quer falar sobre o dinheiro também, como é que é essa história? A gente trabalha de casa porque a gente está quebrado, porque assim, vamos falar a real, gasta dinheiro, né? Você, tipo, cada dia que eu vou para um coworking aqui, cara, pagar diária de coworking, Uber pra ir, Uber pra voltar, comer na rua. Tipo, um dia de trabalho sai uma grana, assim, né? Então, como é que é esse esquema aí da... No final do mês a conta fica alta, né? Mas depende, né? Assim, eu acho que é porque isso tu ainda tá numa fase, talvez, de ir pro coworking pagando avulso, assim, né? Mas eu acho que a partir do momento que você decidir que, pô, não, eu quero, sei lá, pelo menos 2 vezes por semana, ou part-time, e tá sempre indo para um outro ambiente, aí você vai acabar entrando num plano, e num plano não acho que fique absurdamente caro assim, né? Eu acho que é uma questão hoje em dia de a média de 500, 600 reais aí por mês para você ter acesso a esses locais. Muitas vezes nesses locais você já tem lá, né, um cafezinho, algumas coisas assim, um certo auxílio, você pode levar a comida de casa, então não necessariamente você precisa comprar ali a comida da rua. Isso já é um pouco diferente quando você trabalha no café, né? Porque no café, dificilmente você vai levar a sua comida de casa, não é nem legal, né? Porque você tá lá usando o ambiente da galera. Meio foda, o cara vai lá, pega a internet, ainda abre a marmita. Ocupa a mas mesa. isso tá até rolando um movimento lá na Europa, né? O Matheus Dalbianco lá até compartilha com a gente direto. Você chega lá num café, aí tem uma plaquinha lá de... Como é que é? No laptop table. No laptop. É justamente isso, porque a galera acabou indo... extrapolando o limite, né, de chegar e falar, cara, vou trabalhar aqui o dia inteiro e vou pedir nenhuma água, né, às vezes nenhuma água e tá lá usando o espaço da galera. Então, A falta do bom senso. é sacanagem, né? Também. Então, assim, se hoje a gente paga numa diária, não sei, 20 reais, 30 reais aí, também se você vai num ambiente desse de café, não custa nada, às vezes, você almoçar por lá, né, fazer sua refeição por lá, também para ajudar o estabelecimento.
Mas eu acho que quando você já pensa mais em longo prazo, você consegue se organizar melhor, né? Então, eu sou super adepto da marmitinha, assim, de estar sempre levando o meu rango. No escritório eu levava a minha comida, nesses espaços aí, acho que seria a mesma coisa. Então, e aí você começa a ver também como economizar isso. Aí, em relação ao Uber, por exemplo, para mim, hoje em dia, eu gosto de trabalhar, às vezes, à tarde num outro ambiente, mas é porque eu já vou, por exemplo, pro box lá onde eu treino CrossFit na hora do almoço. Então eu já tô ali no plano piloto, né, que é mais o centro da cidade aqui em Brasília, então eu já tô por ali. Então eu já fiz essa viagem, né, e aí dali eu já caio para algum lugar. Então eu não fico nessa de, vou sair de casa e tenho que ir de manhã para um escritório ali. Eu tô fazendo essa viagem só para ir trabalhar no escritório. Não, eu tô aproveitando que eu já saí, já fui para outro ambiente e vou para um ambiente perto. Então aí quando você começa a controlar um pouquinho melhor essa rotina, às vezes não é tão caro assim, né? E aí começa a vir o lance da opção aí também. Se você está escolhendo, né, não pagar, não fazer esse investimento ou não. E aí, Renato, você que está trabalhando também mais de casa aí ultimamente, até porque a gente agora não tem mais escritório, né? Agora a gente já contou isso em outro episódio, então a gente pode falar abertamente. Agora a gente não tem mais. Você está sentindo que está economizando uma grana aí nos últimos meses, quando você se instalou aí? Como é que você está percebendo isso? Cara, foi muito massa, porque eu me mudei recentemente, né? Então teve toda a etapa da mudança, teve a minha cachorrinha também, teve toda a etapa dela de filhote, tá crescendo, e eu tá próximo dela e cuidando e tal, arrumando a casa aos pouquinhos, né? Então eu tô economizando muito tempo e dinheiro também, grana de vários sentidos, né? Porque tô fazendo todas as minhas comidas aqui em casa, eu tô economizando tempo de trânsito, estou aproveitando o meu tempo livre que eu estaria gastando para ir pro escritório, para algum outro lugar e arrumando as coisas de casa. Então tem sido bem massa, sim. E tô aproveitando para juntar grana, porque realmente em alguns pontos onde a gente economiza, a gente acaba tendo a liberdade de investir em outras, né? Então a minha opção mesmo foi investir em ter uma pessoa para me ajudar a fazer a comida da semana inteira, assim. Então ela vem aqui em casa, prepara tudo, e aí eu já tenho a comida para a semana inteira, tudo com os produtos, né, orgânicos, frutas, verduras orgânicas. Então tem todas essas paradas que a gente consegue ganhar muito mais controle, né, no nosso cuidado pessoal e também no nosso ambiente e na nossa grana. Então estou pegando todo esse tempo e grana que eu gastaria, talvez indo para um escritório, deslocando e investindo em outras coisas, trabalhando daqui de casa mesmo, tá massa. E aí quando eu enjoo um pouco daqui, eu pego e vou para algum outro lugar, para um coworking, ir para o escritório, que agora não tem mais, para um café, sacou? Faço isso que o Rafael falou, de vez em quando eu vou malhar, e aí eu já de lá eu vou para algum café, algum coworking e trabalho o resto do dia lá. Tem funcionado muito bem. E aí quando você vai pegando essas manhas, né, de gerenciar, se conhecer, quando que você está bem para trabalhar de casa ou trabalhar de outro lugar, querer estar em contato com outras pessoas, você masteriza a parada, você fica profissional de escolher onde você quer trabalhar e se sentir bem. Hoje eu posso dizer, velho, que o que me tira de casa é só isso aí, querer conviver com outras pessoas, porque também, cara, eu gosto muito de trabalhar de casa, acho produtivo e não é esse o motivo, preciso sair de casa porque não tá todo... Às vezes não fica produtivo, mas aí, sei lá, vou dar uma volta, vou fazer uma outra coisa, mas quando eu vou trabalhar, eu trabalho de casa. Mas o que me tira de casa geralmente é isso, eu tô me sentindo muito isolado, principalmente também mudei de cidade, eu falei, tô aqui há vários meses, conheço pouca gente e tal, e aí comecei a sair mais pra isso. Outro dia fui trabalhar na empresa de uns brothers aqui, um estúdio de design, eu já me instalei lá, pegar a internet da galera, e aí quando eu voltei pra casa eu já tava com outra energia mesmo, assim, eu tava me sentindo já mais, sei lá, me sentindo melhor de ter interagido com uma galera. Saímos de lá, já fomos tomar uma cerveja. Então, rotinas assim que às vezes é comum para quem está num ambiente de trabalho normal, né? E quem trabalha em casa, você, às vezes cai realmente numa rotina muito monótona ali, né? De isolamento também. Então,
eu acho que o que me tira de casa hoje, o motivo para sair de casa é justamente para ter essa interação aí com as pessoas. Mas é interessante, a gente estava falando sobre a questão dos custos, de uma diária de coworking, por exemplo, mas se a gente for parar para pensar, a gente trabalhando no escritório, lá o escritório tem uns custos fixos, né, que seria ali o aluguel do espaço, a própria conta de luz, o ar-condicionado vai estar ligado o tempo inteiro, as luzes, toda a ambientação, a gente vai usar a cozinha, o banheiro, o espaço. A gente abraça esse custo trabalhando no home office, né? Acho que a grande questão é que isso acaba se misturando um pouco com as despesas da casa e aí fica naquele bolo, mas a grande verdade é que a gente precisa carregar os equipamentos estão ligados o dia inteiro, ventilador, ar-condicionado, as coisas, a gente vai aumentar o nosso custo dentro de casa, então é porque às vezes isso parece um pouco escondido, mas está aí. Inclusive, você precisa ter, geralmente, uma internet um pouco melhor do que você teria, talvez, se você não precisasse trabalhar de casa, para você poder fazer as calls com mais qualidade, assistir vídeos e tudo mais. Então, existe esse custo, mas, por vezes, ele fica meio escondido porque vai estar junto com a despesa da casa, mas vai pesar em algum lado. Porque se esse custo existe para o escritório e aí as pessoas começam a trabalhar de casa, não quer dizer que esse custo sumiu. Mas aí ele está agora embutido nessas contas, né? Isso até... Também, em relação ao custo do escritório em si, acabou sendo um dos motivos também da gente acabar abrindo mão do escritório, né? Porque antigamente tinha mais gente habitando o escritório, e aí valia a pena a gente ter vários dos tipos de investimentos que a gente tinha lá. Mas a partir do momento que ficava, às vezes, uma pessoa lá durante a semana inteira, alguma coisa assim, tem vários custos, né? Porque não é só o custo ali do aluguel, do condomínio, né? Não, você tem aluguel, condomínio, algumas coisas ali de comida, limpeza, a pessoa que vai lá fazer essa limpeza, então internet, tem que ser internet bala, a gente na verdade tinha dois tipos de conexão lá, várias dessas coisas, então era um super investimento para ser pouquíssimo usado, sendo que hoje se a gente pega essa mesma grana que a gente utilizava ali e aí bota todo mundo em cowork, aonde quer que a pessoa esteja e tal, vai sair mais barato e a pessoa vai ter acesso a tudo isso aí da mesma qualidade e ainda tira essa preocupação porque também tem alguém que tem que cuidar de tudo isso, né? De toda essa organização aí. E isso também é mais um custo, é mais um tempo investido nisso. Enquanto você vai, às vezes, para um espaço de cowork, você não se preocupa com absolutamente nada disso. Você chega lá, faz o que quer fazer, né, sai e acabou, né? Não fica ali, e aí, estoque de café, como é que tá? Estoque dos materiais de limpeza, sei lá o que, cara, não tem nada disso. Só vai, faz o que tem que fazer e vaza. Uma preocupação a menos. E aí um outro ponto aí, só para reforçar, porque o Renato trouxe um ponto legal, né? A gente fala muitas vezes da economia, custo, etc. Mas essa questão da alimentação mais saudável também, isso é um super ganho, né? A gente às vezes não presta atenção nisso, mas às vezes quando a gente tá indo ali no escritório, a gente acaba almoçando ali no lugar perto. Aí se você quer comer melhor no restaurante ali próximo, aí sim acaba sendo bem mais caro, porque esses locais mais orgânicos e etc., aí acaba realmente você tendo que investir muito mais. Então isso é incrível, né? Porque você está em casa, você faz um alimento ali, outro tipo de preparação, né? Você sabe se você está usando óleo, não está usando óleo, qual o tipo de coisa você está utilizando. Então, esse é o tipo de coisa que você não teria. Eu cheguei, pra mim agora o auge do luxo, assim, eu chegar às vezes, numa segunda-feira e falar, cara, eu vou fazer um churrasco aqui em casa. Cara, foi muito engraçado. Sim, a Cris não acreditou. Assim, eu cheguei e falei, cara, acho que vou fazer um churrasco, bora. Mas é massa, mas assim... Já bota um isoporzinho do lado ali, ó. Mas olha só, isso agora virou... Eu fiz uma vez de zoeira, assim, mas isso vai virar tradição aqui em casa. Mas por quê? Porque eu tenho que acender a churrasqueira, né? Tem que botar lá carvão, a parada toda. Aí pra fazer um churrasquinho ali só pra eu e pra Cris, pra jantar, assim, praticamente, não vale a pena. Só que aí o que eu faço? Aí eu já jogo um monte de peixe, um monte de frango, um monte de coisa, e já vou preparando meio que a minha marmita da semana. Então a marmita da semana tá garantida, ali na hora ali a gente come ali, recém-feita e tal, mas já garante o resto da alimentação também da semana. Olha aí, então, velho. Aí, ó. Em vez da segunda sem carne, é churrasco na segunda e aí escolhe outro dia pra ser sem carne. Tem que fazer. Eu ainda não consegui adotar o esquema vegano não, mas pelo menos aquele lance de... No meu caso, porque tinha aquele movimento, né? Segunda vegana, etc. Eu acabei indo pro outro esquema, né? Segunda churrasco. Vou botar aí a vegana em outro dia. Aí, pode ser na terça.
Cara, fora as outras vantagens, coisas que são impagáveis, assim, e tipo, é isso, o que o Matheus falou, né? Tipo, tem os custos da energia, tem o custo de se tu coloca um ar-condicionado, seu home office e tal. E aí, aqui, o outro ponto que a gente falou, que se a empresa já não tem escritório, ela pode dar um suporte para todas as pessoas ali de outras formas, para cada um fazer um setup melhor no seu escritório ou ir para o coworking. Mas tem outras coisas impagáveis aí de trabalhar de casa e tudo assim. Por exemplo, trabalhar descalço, sacou? Tipo, trabalhar de bermuda, tá calor e você, bicho, tá cansado, ou tipo, deu uma baixa assim, vai ali, toma um banho no chuveiro, volta. Você cria a rotina que você quer, os pets do lado, sacou? No meu break aqui, dou uma meia horinha, vou passear com a Nina aqui embaixo, ando descalço na grama. Cara, num escritório é bem difícil ter isso aí. Por mais que a galera coloque coisas, né? Totó, piscina de bolinha e tudo assim, não sei. Eu acho que não é a mesma coisa. Você vai ali, molha suas plantas. Tem muita coisa diferente de se trabalhar de casa que é impagável. Seu Miyagi, né? O cara vai ali regar as plantas, cortar o bonsai. Molha as plantinhas. Um pé de mandioca. Mas assim, a gente tá falando aqui das vantagens e tal, mas trazendo um pouquinho da história bem do comecinho, né? Quando eu comecei a trabalhar remoto e inclusive home office. Foi engraçado, porque nessa época eu e o Renato, a gente estava na Austrália, mas o Renato foi com a Paty, eles tinham um apartamento deles, né? Então ele meio que conseguia ter o espaço um pouquinho mais reservado dele lá, no máximo ele dividia com a Paty aquele ambiente. Só que eu estava numa época meio estudante também, né? Porque eu fui lá estudar inglês, etc. E estava naquele esquema de dividir um apartamento com uma galera, né? E lá, cara, no primeiro apartamento que eu estava, o primeiro mesmo, porque depois eu mudei, aí eu consegui organizar isso, mas o primeiro, eu não tinha o meu quarto, um ambiente, e a galera que eu estava morando, ela era aquela galera da farra, né? Vida louca, assim. Então, tipo, ali foi, tipo, eu tive que desenvolver o auge da disciplina. Porque era segunda, terça, quarta, assim, a galera às vezes fazendo festa, tomando cerveja, sei lá o quê, e eu lá, não, tem que trabalhar. E aí a galera... Fazendo churrasco segunda? Aí não chegava, a galera não tinha esse nível ainda, né, mas era assim, cara, segunda, terça, a galera fazendo festa, e eu realmente tinha que trabalhar, tinha acabado de entrar lá na empresa, tinha que mostrar serviço pra caramba, e eu falava, galera, toca o terror aí, eu tô aqui focado. E esqueci a galera, sacou? Então, assim, ali foi um intensivão de disciplina. Aí depois a gente acabou mudando para outro apartamento, eu falei, galera, eu faço questão de ter um quarto meu aqui, tá, vou resolver. E aí continuou esse esquema das festas rolando, mas aí eu pelo menos podia entrar no meu quarto, trancar, me isolar e fazer o que eu tinha que fazer. Então, tem essas outras coisas aí que às vezes você não tem tanto controle assim, né? Quando você mora, sei lá, às vezes com a sua família, com alguma galera ali ainda vai, mas nessa época eu ainda dividia AP. E aí realmente era uma fase que, pô, eu não queria, né, tipo, eu não tinha grana de fato para investir numa parada minha mais arrumada. Ali eu comecei a ganhar em dólar naquela época, tava estudando lá e queria viajar, então eu queria salvar muito mais dinheiro para poder viajar, fazer as coisas. Então eu falei, não, vou morar aqui desse jeito, vou me virar e depois eu aproveito para rodar o mundo aí. Então, enfim, vai de momentos, vai de prioridades, vai dessas coisas. Eu acho que agora, talvez um pouco mais velho, eu tô realmente querendo investir num lugarzinho mais bacana. E agora investir num home office mais bacana, num estúdiozinho, ter umas coisinhas mais legais aqui tá sendo meu objetivo. Então, é nisso que eu tô investindo agora. É isso, cada home office, cada momento de vida que você tá, em cada ambiente diferente, apartamento, casa e mudanças que você faz, vão ter uns desafios diferentes. Não é só coisa boa, tem que desenvolver disciplina, tem que se adaptar, treinar as outras pessoas que você mora, e tem os desafios de ambientes, barulhos, várias coisas que você não tem controle. Então, é saber lidar com tudo, aprender a lidar com tudo isso, né? Então, não são as mil maravilhas, mas a maior parte, assim, se fosse colocar na balança, eu digo que é muito mais positivo que negativo. Muito mais. O home office, ele acaba exigindo, né, da gente uma disciplina muito maior. E é um processo, assim, não adianta querer se cobrar desde o primeiro dia
Porque vai ter um processo de você ir se livrando das distrações, fazendo esses combinados que eu estava falando no início, conversar com o pessoal da casa, ter suas pequenas regras. Mas é aquele negócio também, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, né? Tá? Funciona com a gente, você vê que teve momentos, pro Rafael em algum momento nem era legal, mas ele foi ali, daqui a pouco ele viu que não ia dar para ficar assim e já trocou. Mas para algumas pessoas, às vezes, que vai valer a pena mesmo algum plano desse de coworking, ou às vezes a sua casa é mais silenciosa na parte da manhã, mas na parte da tarde não é, ou vice-versa. E aí como que você encontra esse equilíbrio, esses melhores pontos e se adapta a eles. Então não significa que vai funcionar para todo mundo. Tem uma série de coisas que você precisa fazer para fazer funcionar legal. Mas uma delas é essa questão da disciplina. Exige muito. Você tá no home office e ser disciplinado. E aí tem outra coisa também que, às vezes, quando a gente começa a achar que, não, agora vai dar tudo certo, tá perfeito, e às vezes nem é sempre assim. Então, tipo, no começo desse ano, né, que eu decidi que eu queria morar numa casa e tal, a gente começou a procurar, e a gente encontrou essa que a gente tá agora aqui. E aí, pô, parecia perfeito. Vai ter um ambientezinho ali, vou montar meu estúdio aqui, vai ser lindo, vou poder trabalhar, vendo o quintal, etc. Só que aí quando você começa a morar de fato na casa, aí você vê que passa um caminhão de lixo aqui na rua principal, cara, todos os cachorros começam a latir absurdamente, assim, parece um corredor polonês, né? O caminhão passou, cara, todos latem muito, muito alto. Aí comecei a ver que aqui era uma rota de avião também, então direto a gente tá aqui conversando, passa um avião. E aí tem vários desses ruídos que aí você realmente não tem controle nenhum. Como é que eu vou chegar lá e vou falar, pô, galera do lixo aí, dá uma segurada porque eu vou entrar numa reunião importante. Cara, não vai rolar. E a mesma coisa a obra, né? Obra. Do nada um vizinho começa a fazer uma obra, só 3 meses. Mas aí até escritório também a gente fica sujeito a isso, né? Escritório rola isso aí também. Não, e exatamente isso. Então, por exemplo, quando eu tava gravando vários dos vídeos lá do nosso treinamento, né, do Becoming Officeless, aí eu comecei a gravar aqui no escritório, no estúdio, aí, cara, vários ruídos, aí eu desconcentrando e tal, eu falei, não, vou gravar lá do escritório, então, essa parte aqui. Aí eu chegava lá, aí tiveram vezes que eu fui gravar sábado e domingo, justamente para não ter o resto do comércio funcionando, ter certeza que não ia ter barulho nenhum. Cara, tinha obra do nosso lado ali, a empresa de pilates que tem do lado ali, inventou de fazer obra. Aí lá perto também tem um quintal lá, né, que vai a criançada, aí a criançada começava a gritar lá, 5 horas da tarde. Então assim, cara, não tinha como controlar. E aí chega uma hora também que você começa a ver que, pô, beleza, isso é parte do ambiente, isso faz parte da liberdade que você ganha, enfim, de várias dessas coisas. E você começa às vezes a conviver melhor com isso. Então agora mesmo, às vezes passa o avião aqui, eu tô, avião, beleza, galera do avião. E tá de boa, ao invés de ficar puto, né? O Matheus tem uns passarinhos na janela dele aí. Tem uns passarinhos, só desmutar aqui que começa, né? Mas é isso, saindo um pouco então do âmbito pessoal aí, falando mais como empresa mesmo. Vocês acham que ter uma empresa sem escritório pode transmitir para um cliente novo isso? Tipo, pô, uma empresa meio quebrada ali, os caras não tem nem... Não falando do Officeless, né? Eu acho que a empresa Officeless é compreensível, né? Porque é sobre trabalho remoto. Então, pensando aí talvez como Startae agora, né? A gente se posicionando como para um cliente novo, sei lá, a primeira reunião você está lá dentro do seu quarto, ele não sabe que é o seu quarto talvez, mas você não está no escritório, né? Você não tem um local físico para receber o seu cliente. Vocês acham que isso ainda, o mercado ainda enxerga dessa forma, ter uma empresa sem escritório e apenas você lá mostrar mesmo que você trabalha de casa, isso pode transmitir um insucesso aí da sua empresa, vocês acham? Bom, eu acho que é natural muitos clientes quererem, né, investigar um pouco mais, entender onde que é o escritório dos caras, né? Deixa eu ver se é numa área nobre da cidade, alguma coisa assim, querer reunir presencialmente. Mas é muito engraçado, porque o Startae, mesmo a gente com o escritório, a gente faz a questão de não divulgar, né, muito o endereço, assim. Porque a gente já chegou a fazer isso, de divulgar o nosso endereço no site, e aí várias pessoas chegavam lá de surpresa, assim, né? Querendo conversar, querendo mostrar por que a pessoa podia trabalhar lá, o que era super legal, mas, assim, pra gente, o time pequeno, era uma super interrupção também. Então, assim, a gente chegar e parar o que a gente estava fazendo para receber a pessoa ali no momento que a gente não esperava mesmo ter aquilo ali, era muito difícil pra gente. Então a gente sempre optou em não divulgar nem o endereço e nem o telefone, porque o telefone é o mesmo tipo de interrupção, né? De chegar e falar, cara,
Alguém liga no meio do nada e você tem que parar as coisas e tal, né? A gente nunca teve essa de, não, vamos ter secretários, ramal, várias coisas assim, não. Muito mais tranquilo. E isso é um tipo de interrupção, né? A gente fala muito de notificação, mas uma ligação, uma pessoa que chega no meio do nada, é uma interrupção também, você não está esperando por aquilo. Então a gente sempre tentou forçar mais a galera a falar, não, marca uma reunião aí, manda um e-mail e a gente vai marcar uma call, a gente vai ter mais controle sobre quando isso vai acontecer. E aí, na hora do cliente, vai depender muito da gente também, né? Como é que a gente vai se apresentar, como é que a gente vai se portar. O próprio visual aqui da gente numa webcam faz muita diferença, né? Então, assim, a gente tem começado a investir cada vez mais, assim, né? A gente ainda vai melhorar muito, mas, pô, às vezes a gente tá em casa, mas você pinta uma parede preta, já dá, às vezes, um outro visu, né? Às vezes, se você tiver muitas coisas ali de background, você sabe que você não vai conseguir tampar, sei lá, se você botar uma toalha, um backdrop, alguma coisinha que você fala, pô, isso aqui já deixa no mínimo neutro. Não precisa fazer, né, o super background, sei lá o quê, mas pelo menos deixou neutro, tirou os ruídos, né, e isso já deixa para a pessoa mais, tipo, não tem nada que distrai ela, e ela vai focar mais no conteúdo que você tem a apresentar. E aí é claro que a forma que você vai conduzir essa reunião e etc, tudo isso vai demonstrar mais profissionalismo ou não. E mesmo pra galera que às vezes fala, pô, mas eu queria ver, né? Queria ver se essa galera é grande no escritório, sei lá o quê. A verdade é que hoje não tem nem como saber, né? Porque se alguém tá num ambiente de coworking, a pessoa pode pensar, caralho, olha o tamanho dessa empresa, olha o tanto de gente trabalhando, né? E aí, na verdade, é a pessoa sozinha e milhões de outras empresas ali de background. E aí, como é que a pessoa sabe? Não sabe, né? Então, a verdade é que isso tá cada vez menos relevante, assim, eu diria. Eu acho que e também depende muito do tipo de negócio, o tipo de cliente que você trabalha. No nosso caso, do Startae mesmo, que a gente trabalha com produtos digitais, startups e tudo. Provavelmente tem as pessoas, né, principalmente os clientes que chegam e passam pelo processo ali, que tem encaixe com a nossa forma de pensar e o tipo de desafio que a gente vai trabalhar com eles, elas acabam entendendo isso muito bem. Agora, outras áreas, talvez um pouco mais tradicionais, isso ainda tenha um peso maior. Eu diria que pra gente não tem tanto assim. Mas eu já vi caso, até um amigo meu, que ele tem uma empresa e ele teve que... o time todo trabalhava de casa, né, remoto e tudo, e ele teve que alugar um espaço de emergência, assim, em um coworking, e aí colocar a logo dele na parede e tudo para ter uma reunião com um cliente gigante que queria fazer uma reunião presencial no escritório. Era uma galera de São Paulo, ele daqui de Brasília, e a galera tava vindo para cá porque queria ver, sei lá o que, sacou? E aí veio, beleza, viu a salinha dele lá no coworking, tinha a logo deles e tal, mas no outro dia ele foi embora. Velho. Não sei pra quê, né? Então não tá realmente fazendo muita diferença, mas tem pessoas que ainda precisam ver, né, que existe uma estrutura física para que a empresa, sei lá, pareça real. Além disso, inclusive, eu vejo que, assim, eu concordo com todos esses pontos. Mas uma das melhores formas de você derrubar isso claro, depois que a relação já começou, né? Depois que esse cliente já está trabalhando com ele e tal, é você mostrar esse trabalho fluindo, as coisas acontecendo, as entregas sendo de qualidade e tal, porque isso vai derrubar nele essa crença, vai derrubar nele esse mito. E aí que tá, porque a gente mesmo tendo escritório, mesmo tendo uma estrutura, porta anti-ruído, as melhores coisas, a gente, por ter clientes de fora, por exemplo, não tinha reunião presencial, pelo menos não no início do projeto. A gente já até escreveu em alguns posts de um hábito que a gente tinha de visitar esses clientes, às vezes levar parte do time lá, mas no início tudo acontecia de forma virtual e tinha gente do time que não necessariamente morava em Brasília, por exemplo, então não tinha esse acesso tão fácil ao escritório. Então essa pessoa já estava em casa, já estava num coworking, aí era o perfil variado. Então, às vezes, mesmo tendo tudo isso, a gente era obrigado a fazer dessa forma para poder fazer a coisa acontecer. E aí as coisas vão fluindo, você vai estreitando essa relação, você vai entregando o seu trabalho com qualidade. E como o Rafael falou também, você buscar... você pode estar em casa, você pode estar onde for, até no próprio escritório.
você buscar demonstrar esse profissionalismo, né, nessa reunião, independente de onde você estiver. Porque mesmo no escritório, que a gente acaba falando do escritório, parece que é um lugar que tudo lá dá certo. Mas às vezes pode ter gente passando atrás, gente falando o tempo inteiro. Então, às vezes vale muito mais a pena uma reunião do home office, mas silêncio, tudo certo e tal, do que um ambiente completamente poluído, assim, de forma sonora, digamos, e até visual também, porque acaba distraindo quem está do outro lado, o receptor. Então, mas você agregando com essa parte do trabalho sendo bem feita, você consegue derrubar isso. E eu vejo que isso já foi muito forte, talvez especialmente aqui no Brasil, mas cada dia que passa a gente está conseguindo quebrar essas barreiras aí e derrubar isso aí. Tem um tal de movimento officeless, né, falando bastante disso. Parece que veio pra ficar esse negócio aí, né? Parece. Mas o Renato tocou ali naquele ponto, né, é quase que o teatro, né, às vezes, a galera do Basecamp fala isso também, né, porque quando eles construíram o escritório deles lá em Chicago, era a época que eles ainda eram 37 Signals, e aí era um escritório, né, animal lá, mas eles sempre souberam que não precisavam daquilo ali, e aí até no livro eles falam, cara, às vezes aquele escritório servia como um teatro mesmo. A gente recebia lá o cliente, o cara falava, caramba, essa galera é muito grande, sei lá o que. A gente até convidava algumas pessoas que estavam trabalhando de casa, etc, para estar no escritório naquele dia, pro cliente ver que tinha uma galera ali. Mas, cara, o cliente saía, todo mundo, galera, valeu, todo mundo liberado, pode continuar trabalhando de casa, e acabou. Então, assim, tipo, é aquele lance, você saber que você não depende do escritório para as coisas acontecerem. Se você quiser ir lá, se você quiser ter esse luxo, isso é uma coisa que você valoriza, porque você gosta de ter esse ambiente, porque você gosta de arquitetura, sei lá o que, cara, beleza, investe, vai e tal. Mas o mais legal é isso, é quando a gente cria uma empresa, todos os processos e tal, sabendo que a gente não precisa se encontrar para as coisas acontecerem, a gente pode fazer de qualquer lugar. Então acho que é isso que a gente tenta ajudar cada vez mais a galera aí através do movimento Office. Eu acho também que foi criada uma confusão muito grande em cima da história do home office, né? Porque o trabalho remoto, ele foi batizado de home office aqui no Brasil, pelo menos. E aí todo mundo já imagina que você tem que trabalhar de casa, você tem que lidar com todas as dificuldades. Muita gente gosta de trabalhar de casa, muita gente não gosta de trabalhar de casa e acha que não tem opção, né? Que fica só... Você tem que trabalhar, então, numa empresa, você está fadado ao sistema tradicional, simplesmente porque você não se dá bem trabalhando de casa, o que é totalmente compreensível. Não é binário, né? E agora a gente tá tentando também trazer, né, essa discussão, bater nessa tecla. Eu vejo quase diariamente ali no LinkedIn mesmo posts sobre isso. O que você acha de home office? As pessoas lá da minha empresa todas trabalham de casa e tal. As pessoas já tratam dessa forma, né? Tipo, a grande inovação é as pessoas trabalharem de casa, só que eu acho que essa mentalidade que tem que ser despertada, né? Que não é sobre o lugar, é sobre você escolher, ter a liberdade. Hoje em dia é fácil você encontrar uma internet em diferentes lugares, né? Você pode se locomover, ter essa liberdade, inclusive, de variar ali dentro da sua rotina. Agora eu quero fazer uma atividade mais sozinho aqui, fico de casa. Mas eu acho que a maioria das pessoas que trabalham de casa amam, né, trabalhar de casa, porque realmente é muito bom. Em casa é o local onde a gente se sente mais seguro, mais confortável, né? Então você montar um local de trabalho bacana dentro da sua casa, eu acho que tem tudo a ver. E aí você acaba... Eu mesmo estou estendendo esse negócio de ficar em casa até para outras coisas. Por exemplo, eu comecei a fazer terapia há alguns meses. E aí eu comecei presencialmente, né? Só que aí, cara, era tipo no centro da cidade, que é longe pra caramba de onde eu moro. Tipo, era 8 da manhã, velho. Eu pegava o trânsito mais pesado da cidade pra chegar lá. E aí era rapidão lá e voltava, maior trampo pra chegar, velho. Aí depois, poucas vezes, aí eu recebi indicação de um terapeuta online, velho. Eu não pensei duas vezes. Falei, pô... É isso. Tô fazendo terapia online agora porque é muito prático. Né? Então, chego aqui, já tô acostumado, né, com videoconferência, com estar em casa, então eu estendi para outras coisas. Claro que sempre procurando ter o equilíbrio, porque senão você não faz mais nada, né? Tem até um filme, né, aquele Medianeiras, né, um filme que é muito engraçado, que mostra a rotina de um cara assim, né, que o bicho não sai de casa para nada, assim, faz tudo, até relações amorosas ocorrem lá dentro do quarto dele, virtualmente, tipo, porque o cara, né, ele criou a raiz assim na cadeira dele e tudo. Hoje você faz qualquer coisa mesmo que você quiser, sem sair do seu quarto, ou quase tudo.
Mas é porque a partir do momento que você começa a ver várias coisas que realmente dá pra fazer, assim, sem precisar se locomover, tu às vezes começa a ficar puto mesmo, né, com isso. Esse lance aí, pô, imagina tu pegar um trânsito forte, chegar lá, uma consulta de meia hora, assim, às vezes tu fala, cara, será mesmo que eu precisava? A gente, né, recentemente mesmo, tá tendo que viajar às vezes ali para fazer uma palestra, alguma coisa assim, e falar, cara, será mesmo assim, tipo, acordar cedão às vezes tem que fazer conexão, chegar no lugar e tal, e você vai fazer ali uma palestra às vezes de meia hora, uma hora, será que precisava de tudo isso aqui? Tipo, você fica longe da família. E isso aí sim envolve custos altíssimos, sim, né? E não é só o custo em si, né? Porque é o custo alto, porque às vezes é passagem, é hospedagem, é Uber, é várias essas coisas, mas é várias outras coisas também, né? Tipo, cara, você tá longe, às vezes, da sua família, você, às vezes, tem que acordar super cedo para pegar um voo ali, pegar esse trânsito, tem o risco de vida envolvido aí, né? De você pegar um avião, alguma coisa assim. Então, tipo, cara, tem muitas coisas aí, né? Tipo, você fala, cara, precisa mesmo. É uma parada que a gente acaba cada vez pensando mais, assim, né? Falando, caramba. Mas, enfim, processos. Aí, só mais um disclaimer aí, né, em relação a esse ponto que o Contaifer trouxe, porque muitas vezes a gente se posiciona, assim, de uma maneira até mais agressiva em relação a trabalho remoto não é home office, e aí não é porque a gente não gosta de home office, né, como a gente falou nesse episódio todo aqui, a grande maioria do time hoje tem feito home office, a gente gosta pra caramba, mas é muito importante que a galera entenda que essa não é a única possibilidade. Então, quando você entende que, pô, se não funcionar para você, vai lá para um coworking, ou faz de casa de manhã e à tarde de outro lugar, ou você entender que você precisa criar esses processos para o trabalho funcionar absolutamente em qualquer lugar, não ter nem a dependência do escritório, nem a dependência só de casa, eu acho que esse é o caminho mais legal, mais interessante, porque aí você realmente ganha a famosa liberdade aí e o trabalho acontece de fato de qualquer lugar. Então eu acho que é importante levar essa mensagem adiante, é importante às vezes ser um pouco mais impactante para que essa mensagem realmente chegue, as pessoas entendam isso, mas de novo a gente ama home office também. Perfeito, gente. Não nos entendam mal quando a gente falar que trabalho remoto não é home office. Estamos nós 4 aqui que estamos participando. Nesse momento estamos cada um de suas casas aí, felizes de estarem trabalhando em casa. Somos adeptos também. Mas é mais para a gente realmente evitar, né, esse conflito, essa confusão aí e mostrar que existem possibilidades aí no meio do caminho. Não é você ser obrigado a trabalhar de casa ou ser obrigado a trabalhar na dependência da empresa. Então, se você gostou desse episódio, divulgue aí para as pessoas que você conhece, que são a favor ou que são contra trabalhar em casa. Vamos manter aí esse debate vivo, que eu acho que é uma questão super relevante para a gente trazer e super atual, porque muitas pessoas já estão fazendo isso e estão tendo oportunidades de trabalhar em formatos como esse. Então é sempre legal a gente trazer essa conversa. E se você quiser sugerir algum outro tópico, algum assunto para a gente conversar aqui no nosso podcast, mande uma mensagem para a gente e aproveita também para seguir o nosso perfil lá no Instagram. Estamos no @beofficeless e semana que vem estamos de volta aí falando de mais algum assunto relacionado ao trabalho remoto. Valeu, gente. Matheus, Rafael, Renato. Valeu demais. Valeu, galera. Vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Falou. Uau. Enfim.